presa nos bebês, será que realmente interfere na amamentação? Até que ponto a gente tem que se preocupar com isso? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Vem comigo! Oi meninas, sejam bem-vindas ao Sintonia de Mãe, eu sou Andressa Bortolasso e hoje o nosso papo aqui é sobre linguinha presa em bebês e até que ponto esse probleminha pode interferir na sua amamentação. Eu tô fazendo esse vídeo a pedido de uma seguidora, a Sofia. A Sofia me mandou uma mensagem assim: Andressa, parabéns por todo o conteúdo, é muito útil. Você já publicou alguma coisa sobre língua presa e amamentação? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deve ser feita alguma intervenção? Eu sou mãe de 2 e a segundinha tem língua presa e estamos sofrendo no primeiro mês da amamentação. A pega é correta, mas a sucção não parece efetiva. Então, a partir desse ponto da pergunta da Sofia, é que eu vou desenrolar aqui o nosso papo aqui nesse vídeo. Bom, a língua presa em bebês, ela tem sido comentada, né, há alguns anos aí. Quando eu comecei a trabalhar com amamentação, nem se falava nisso. E um dia eu tava aqui no meu consultório e fazendo as anamneses aqui dos meus clientes, eu percebia que todas as crianças que tinham língua presa, quando eu perguntava para as mães se tinham amamentado, as mães diziam que tinham dificuldade. E aquilo ficou assim na minha cabeça, sabe? Eu já comecei a tentar entender, a relacionar a situação da língua presa com a amamentação. E um dia eu conversei com a pediatra dos meus filhos, perguntei para ela se ela percebia alguma diferença, né, na amamentação, alguma dificuldade maior na amamentação dos bebezinhos que tinham língua presa. E ela me disse assim: não, Andressa, eu nunca reparei nisso, você sabe que eu nunca percebi? Mas eu vou começar a partir de agora então a olhar. Então eu combinei com ela da gente fazer assim realmente um estudo em cima dos bebês, né, para que a gente pudesse entender até que ponto isso seria prejudicial, né, até que ponto a linguinha presa poderia atrapalhar a amamentação. Na época eu lembro que eu procurei na literatura, não achei nenhum trabalho que me falasse sobre isso, que me desse as respostas que eu queria, então por isso que eu fui procurar realmente nos achados clínicos. E aí, depois de um tempo, ela me ligou de novo, a pediatra dos meus filhos me ligou e falou assim: Andressa, eu tô assustada com a quantidade de bebês que eu tô fazendo o exame, vendo aqui que tem a linguinha presa e todos eles, as mães relatam dificuldades na amamentação, como fissura, baixa produção de leite. Eu acho que tem sim alguma coisa aí. Isso foi realmente um alerta para mim. Quando eu comecei então a trabalhar diretamente com a amamentação, eu comecei então a ficar com isso, sabe? Com essa questão para mim. E aí então surgiram, depois de alguns anos, alguns trabalhos, algumas novidades. Surgiu o protocolo, né, do teste da linguinha, que por sinal hoje em dia é lei, né? Então desde 2015 se tornou lei que todas as maternidades têm que fazer o teste da linguinha. Isso é um alerta para você. Porque se não foi feito o teste da linguinha, se ninguém comentou nada lá na maternidade, antes de você vir embora para casa, é importante que você pergunte, chame alguém, pergunte, porque o teste é gratuito para todo mundo. Então é muito importante que você tenha essa informação e é muito importante que você já saia da maternidade sabendo então se o seu bebê tem língua presa ou não. A língua presa, gente, ela pode ser chamada também de frênulo lingual curto ou, né, da forma mais técnica, anquiloglossia. O frênulo lingual curto é uma membraninha que a criança nasce, né, que já vem, né, do nascimento aí, da formaçãozinha da criança, embaixo da língua. E o problema é que ela vai sim interferir na amamentação, mas não só na amamentação, a gente já vai falar sobre isso já. Mas o primeiro impacto que o frênulo lingual curto tem na vida da criança é sim diretamente na amamentação. Por quê? Para fazer a amamentação correta, a sucção efetiva, a gente já comentou aqui em vários vídeos. Para fazer a pega correta, a criança precisa utilizar a língua. Ela precisa fazer um movimento para baixo, para frente, para cima e para trás, como se fosse um chicotinho. Só que quando a criança tem essa linguinha presa, esses movimentos eles são prejudicados. Se a criança faz esses movimentos, a criança faz com muita dificuldade e muitas vezes não consegue manter essa língua elevada no decorrer da amamentação. Isso pode trazer vários prejuízos para a mãe, como fissuras mamilares e também, em longo prazo, isso pode interferir na produção de leite materna,
Por quê? Porque não vai estar dando o estímulo necessário para a glândula produzir realmente, mandar o estímulo, né, para o cérebro, para desenvolver aí os hormônios da amamentação, os hormônios que ajudam na produção de leite e na ejeção do leite. Então, mesmo que não aconteça um prejuízo muito imediato, em longo prazo, ou médio e longo prazo, isso pode vir, assim, a ter um problema. Muitas mães me perguntam, muitos pais principalmente, quando acompanham o bebê na consulta e quando a gente vai fazer a avaliação da língua, e a gente faz esse diagnóstico de que existe um freno lingual curto e que é preciso fazer o procedimento muitas vezes, eles me perguntam, Andressa, se fosse no seu filho, você faria? Essa é uma pergunta assim muito comum aqui no consultório. E eu já vou responder isso para você já. Mas antes de responder isso, eu quero falar algumas coisas sobre o fenômeno lingual que automaticamente você já vai criando essa linha de raciocínio comigo, tá? Então vamos lá. O fenômeno lingual ele pode interferir, ele vai interferir em maior ou menor grau na amamentação, até porque existem frênulos diferentes, existem tipos de frênulos diferentes. Então, existe aquele frênulo que vem bem na pontinha da língua, a língua fica em formatinho de coração, né? Ela não forma pontinha, então é um frênulo que atrapalha muito. Esse é um tipo de frênulo que a gente já olha e já é automaticamente indicado para cirurgia, certo? E o procedimento é simples, eu já vou falar do procedimento também já. Mas existe outros tipos de frênulo, existe aqueles que começam do meio para o final. Alguns frênulos interferem mais na postura lingual do que outros. Tem alguns que são mais densos, tem outros que são uma membraninha bem transparente, bem fininha. Então, são vários tipos. E no teste, quando a criança é submetida a um teste da linguinha, já tudo isso já é diagnosticado e a gente já começa a entender até que ponto esse frênulo está interferindo na sucção da criança. Por isso que é muito importante fazer o teste da linguinha. Do pior quadro até a melhor situação, todos interferem de uma forma ou outra na amamentação. Eu nunca peguei assim uma criança com frênulo lingual curto que não estava interferindo em nada na amamentação. Às vezes, como eu disse para vocês, a mãe não ter fissura, e isso engana muito o profissional, porque dá a impressão que a criança tá mamando direitinho. Mas quando a gente vai prestar mesmo atenção, fazer uma avaliação profunda da atuação muscular, a gente vê que está com problemas. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, para que vocês possam também perceber aí na mamada da sua criança, se tem alguns desses sinaizinhos que a gente pode suspeitar de um frênulo lingual curto se o seu bebê não passou por esse teste lá na maternidade. Bom, uma das coisas que acontecem é o estalo durante a mamada. Então, quando a gente sempre escuta esses estalinhos durante a mamada, aquela linguinha sendo derrubada, é sinal de que a linguinha não está conseguindo se manter elevada. Necessariamente isso é por conta de um frênulo? Não, pode ser apenas um problema postural da língua que dá pra gente resolver de outra forma. Mas se tem estalozinho, já é um primeiro sinalzinho de alerta. Segundo sinalzinho de alerta, quando a criança chora e a linguinha não consegue chegar até lá em cima no palato, né? A linguinha não sobe, ela vai só até a metade. Isso também pode ser um indicativo de que a criança também tem um frênulo lingual curto. Quando a linguinha não faz pontinha, como eu disse para vocês, ela forma um coraçãozinho na ponta, ela tem como se fosse um cortinho na ponta. Isso também é um indicativo. Se o frênulo for muito na pontinha da língua, é bem fácil da gente observar. Mas não se engane, tem alguns frênulos que são bem difíceis de a gente ter esse diagnóstico, de a gente fazer essa observação e que enganam até mesmo os profissionais da área da saúde. Esse tipo de frênulo se chama frênulo submucoso e aí que está o nosso problema, porque muitas vezes esse frênulo submucoso ele passa batido na hora dessa primeira avaliação, desse primeiro teste na linguinha da maternidade. E eu tô percebendo aqui no Sintonia de Mãe muitos casos assim. Então a gente recebe as mães com o diagnóstico de que tá tudo bem com a linguinha, mas quando a gente vai ver a sucção, eu já suspeito de que existe sim algo mecânico, né, algo físico ali interferindo nessa movimentação da língua. Então, eu peço para que essa mãe faça um novo teste da linguinha e normalmente esse teste vem então positivo. Essa criança tem sim
um frênulo lingual, especialmente o submucoso, que é mais comum de acontecer nessa situação. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu quero alertar vocês, se você está com fissura que não sara, se você está com uma mamada com muitos estalos, e mesmo tendo o teste da linguinha, dando lá que tá tudo ok, é muito importante que você faça essa reavaliação do teste, que você faça novamente, que você procure um profissional, que pode ser uma fono, ou pode ser um odontopediatra, ou mesmo o pediatra do seu bebê pode avaliar o frênulo e entender aí se for um profissional que tá ligado nisso, que trabalha com amamentação, melhor ainda, porque esse profissional vai ter então mais condições, né, de observar esse frênulo lingual submucoso, que é um pouquinho mais difícil de ser feito o diagnóstico assim, de uma forma mais aberta. Então é super importante que vocês vejam isso, certo? Eu tô fazendo esse vídeo também por conta de que eu acabei assim me comovendo muito com a história de uma mãe aqui, que ela veio aqui até meu consultório e ela já estava há mais de um mês com fissuras mamárias, né? E essa fissura não curava, não sarava. Ela já tinha contratado consultoras, ela já tinha ido em banco de leite, ela já tinha feito assim, tudo que ela podia. E ninguém percebeu, ela passou por vários pediatras. E ninguém percebeu que a bebê, né, na verdade, tinha um frênulo lingual submucoso. A partir do momento que a gente fez a cirurgia aqui no consultório, depois de alguns minutos da cirurgia, a gente já colocou o bebezinho para mamar, que esse é o procedimento que a gente normalmente faz, a mamada pós-cirurgia, porque é muito bom para alongar essa linguinha, para dar o conforto para o bebê. O leite materno tem propriedades curativas, então a gente já está tratando também do ferimento causado ali na cirurgia. Então é um procedimento que eu adoto aqui no meu consultório, essa mamada após a frenectomia. Na primeira mamada após a frenectomia, eu já vi assim um sorriso tão grande no rosto dela, um alívio tão grande, porque ela falou: Andressa, eu nunca consegui ter prazer em amamentar meu filho. Até agora, meu filho tem um mês e pouco e eu nunca consegui sentir prazer, eu ainda não consegui curtir meu filho, porque toda mamada era dor, era muita dor. Eu amamentava com dor. Quando ele dormia, eu rezava para ele não acordar, porque eu sabia que quando ele acordasse eu ia ter que colocar ele no peito. E isso tá judiando demais de mim, e eu tô chegando no meu limite. E ela até sentou aqui e disse assim: Andressa, essa é a minha última esperança, porque eu não sei mais o que fazer para conseguir amamentar meu filho. Então, isso acabou assim me comovendo muito, porque a gente sente a dor junto com a mãe, né? E a gente percebe então que por mais que essa mãe tenha uma super assistência boa dos profissionais todos que atenderam ela, ninguém viu que tinha o frênulo lingual, porque realmente é difícil de diagnosticar o frênulo lingual submucoso. E eu quero que você escreva aqui para mim se o seu bebê passou por alguma experiência parecida, se teve o frênulo lingual curto e se foi resolvido, como é que foi resolvido. É super importante a gente levantar aqui essa discussão, porque existe realmente uma discussão em relação a isso. Como é um assunto muito novo ainda na área de amamentação, existem muitos profissionais que são contra a cirurgia e muitos profissionais que são a favor da cirurgia. Então, eu acho muito importante você também contar a sua experiência aqui. Como foi para você? Você conseguiu resolver sem cirurgia? Ou teve que fazer o procedimento? Como é que foi? Conta aí para mim aqui na área de comentários, que isso eu tenho certeza que é muito importante. Para que as mamães que estão, né, grávidas, as mamães que estão tendo seus bebezinhos, estão aí nos primeiros dias com a amamentação, estão passando por dificuldades, para que elas já fiquem ligadas nesse assunto. Porque muitas vezes as pessoas, né, nem comentam isso com a gente. A gente ouve falar de tanta coisa, a gente ouve falar de pega correta, de posição do bebê, mas às vezes a gente não tem essa informação sobre o frênulo lingual. E é de extrema importância, porque, por exemplo, se essa mãe que eu atendi aqui essa semana, ela tivesse tido esse tipo de informação, ela já ia ficar ligada, já ia perguntar para o profissional, já ia discutir com outra pessoa e talvez não precisasse sofrer durante mais de um mês para ter essa solução resolvida. Eu tô falando desse caso que é um caso muito recente, mas isso é super comum. Eu já tô super acostumada, infelizmente, a esses casos de demora desse diagnóstico do frênulo lingual curto. Então é muito importante que vocês fiquem ligadas nisso. Só que muitas vezes os profissionais, eles entendem, né, que esse frênulo não está interferindo na amamentação, pelo menos momentaneamente.
E aí também é outro sinalzinho de alerta, porque pode sim ser que o bebê esteja mamando bem, esteja ganhando peso agora, mas a gente não sabe se isso vai se manter ao longo da amamentação dessa criança. Então eu já vi muito isso também. Às vezes a gente aguarda, a gente espera, só que mais pra frente o desenvolvimento da criança, a criança vai precisando de mais leite, a gente vai dependendo exclusivamente da sucção do bebê para poder gerar essa produção de leite no decorrer, né, no processo da amamentação. E aí o bebezinho vai necessitando também de uma demanda maior porque ele está crescendo. E muitas vezes o organismo da mãe já não consegue mais acompanhar a necessidade de leite que o bebê precisa por conta do frênulo lingual. Então a gente precisa ter muita atenção nisso. E outra coisa também é que o frênulo lingual, ele não vai só interferir no momento da amamentação. Vamos supor que essa amamentação passe batido, que dê tudo certo, que a criança arrumou uma maneira lá de fazer uma movimentação com a língua, do jeitinho ali que ele conseguiu, ele vai ter que compensar com outros músculos, vai ter que dar uma ajeitada ali. É uma ilusão dizer que o frênulo lingual vai se alongar com o tempo, isso já é provado que não acontece. O frênulo lingual, ele não é elástico, então ele não vai ter essa compensação do frênulo. O que vai acontecer é que vai levar um pouco o assoalho bucal para dar essa compensação. Então, às vezes a gente consegue um pouquinho mais de abertura de boca quando a criança tá mamando no peito, tá mamando bem, tá fazendo sucção efetiva, a criança se virou lá de um jeitinho que conseguiu fazer isso. É muito mais difícil para a criança, muito mais trabalhoso para a criança, mas tem criança que faz isso sim, eles são bem espertinhos. Mas a gente tem então esse sistema de compensação, nós não temos a resolução do problema. Como eu disse, vai dificultar um pouquinho a vidinha dessa criança. Então vale a pena a gente colocar na balança e realmente pesar o que vale a pena. Vale a pena esse esforço todo para a criança, só para a gente não ter que fazer o procedimento? Ou vale a pena fazer o procedimento e a gente já resolveu o problema? Então fica aí uma questão para se pensar. Bom, outra coisa que pode acontecer, se a gente não fizer, a gente partir do ponto lá então, que esse bebê tá mamando bem, teve as compensações, mas tá tudo certo, tá ganhando peso, tá bonitinho. A gente pode ter ainda problema na introdução alimentar. Porque na introdução alimentar, a criança também precisa usar a língua, primeiro para sorver o alimento, que é o primeiro, aquela lambidinha, né? Por isso que chama sorvete, né? A movimentação que a gente faz no sorvete, que é o primeiro contato que a criança tem com alimentos sólidos, né? E depois desenvolver, então, uma mastigação que também seja efetiva, que seja bilateral, que ela não precise também fazer a compensação com a parte muscular, com outros músculos que necessariamente não estariam envolvidos, né, nesse processo de mastigação, ou a gente exigir mais do que o músculo precisaria nos dar, porque a língua não está ajudando. Então eu sempre brinco com as crianças, a língua está preguiçosa e ela acaba chamando os outros músculos para ajudar ela ali, porque essa língua é preguiçosa. Então vamos deixar essa língua ativa? Eu sempre brinco com as crianças aqui no consultório, vamos fazer essa língua trabalhar? Então é muito importante que essa língua trabalhe, ela faça o seu papel direitinho. E se ela está presa, a gente vai entender que ela não vai conseguir fazer esse papel. Outra coisa super importante, na deglutição, quando vai engolir os alimentos. Se essa língua está trabalhando bem, vai ter toda essa modificação funcional. E aí, gente, se a gente for conversar, esse papo vai bem longe, porque esses incômodos e essas alterações podem acontecer em toda a vida, né, desse indivíduo por conta do frênulo lingual. Na fala, né? Então muitos fonemas, eles precisam de elevação de língua, a criança pode ter dificuldade, sempre vai ser uma dificuldade para a criança aprender a falar e depois se manter falando. A partir do momento que ela toma uma consciência de que ela precisa fazer isso, ela até se esforça para fazer isso, mas realmente sempre fica um esforço. Uma vez eu atendi aqui no consultório um bebezinho, que ele veio também com problema de amamentação, isso já faz alguns anos, mas essa história ficou muito marcada também para mim. Aí o bebezinho, a gente fez o frênulo, conseguiu mamar super bem. Depois, quando nasceu o segundo filho, nos primeiros dias de vida do segundo filho, o pai já falou assim: não, eu já vou trazer para você dar uma olhadinha, porque eu não quero que passe o que a gente passou, né, no início da amamentação com o outro. Eu olhei, também tinha o frênulo lingual curto, mais ainda, mais denso do que o da criança anterior. E aí, terminando de fazer o procedimento, o pai me chamou em particular e falou assim: Andressa, eu queria pedir para você, você pode olhar para mim o meu frênulo, porque eu acho que também tenho. Nunca ninguém me disse. Imagina, um pai, devia ter o quê? Uns 30 e poucos anos. E já passou por muitos médicos, né?
E ele falou, nunca ninguém me falou isso, mas eu sinto, porque eu tenho dificuldade de falar as palavras. Eu sofri muito na minha adolescência, porque eu não conseguia me posicionar. Eu preferia ficar calado no meu canto, porque eu tinha medo de quando eu começasse a falar, eu soltasse a palavra errada. E principalmente na hora que eu fui começar a namorar, fui beijar as meninas, isso era muito difícil pra mim. Então eu passei ao longo, principalmente da minha adolescência, sofrendo muito com essa questão. E aí a gente foi examinar realmente, ele tinha um freno lingual super curto, nós fizemos o procedimento, nossa, e ele ficou tão feliz. Eu nunca vi assim um homem ficar tão feliz, porque ele falou assim pra mim, que naquele dia que ele tinha feito essa cirurgia do frênulo, é como se tivesse ocorrido uma libertação para ele de muitos problemas, muitos traumas que ele vinha carregando desde a infância. Então aí, gente, a gente já começa a entender que o problema do frênulo lingual, e eu como odontopediatra, como odontóloga, eu posso, né, dizer isso porque está muito dentro do cotidiano, que se fosse sim, então respondendo aquela pergunta lá do comecinho, se fosse sim nos meus filhos, eu faria. E eu faria enquanto eles eram bebês, porque é muito mais fácil o procedimento, é muito menos invasivo se fazer um procedimento, é muito mais fácil um procedimento numa criança de alguns meses, de alguns dias de vida, do que uma criança de 3, 4 anos de idade. Esses dias eu fiz também no bebezinho de 5, numa criança, né, de 5 anos também aqui no consultório, é totalmente diferente. Então, para poupar os problemas com a amamentação, para poupar as dificuldades, mesmo que a gente não tenha um problema em si com a amamentação, mas a dificuldade na amamentação, para poupar todos esses problemas que podem acarretar aí ao longo dessa vida dessa criança, se fosse meu filho, eu fazia assim. Eu sei que muita gente é contra fazer esse tipo de procedimento, porque dizem que é invasivo e tudo, mas na verdade, na minha opinião, mas isso, gente, na minha opinião, tá? Bem pessoal mesmo, então eu respeito a opinião de todas vocês, essa é a minha opinião. O procedimento, quando dá problema, é porque normalmente o profissional não está apto a fazer. Veja bem, é difícil de você fazer, você tem que ser muito bem treinada para fazer um procedimento tão certeiro, numa mini boca, com uma mini língua, com um mini freno, uma boquinha desse tamanho, muitas vezes de bebezinhos de dias de vida. Então, às vezes, alguns profissionais, eles relutam contra isso porque não detêm a técnica para fazer. Então, isso eu já percebi também. Então, poxa, eu não vou mexer ali, tá muito difícil, tá muito pequenininho. Vamos deixar? Vamos esperar? Vamos ver como que vai ficar essa amamentação? E esse ver como vai ficar, da minha experiência clínica, sempre vai dar problema lá na frente. Se não é na amamentação, é na fala, na mastigação e depois nos problemas de socialização aí até na adolescência e na vida adulta. No meu ver, não tem por que a gente não fazer esse procedimento. Porque é um procedimento super seguro quando você faz com a técnica correta. E quando eu digo técnica correta, é a técnica que a gente utiliza para bebês, que é diferente da gente fazer uma frenectomia, por exemplo, no pai dessa criança que eu fiz. Uma coisa completamente diferente da outra. Né? Então não é só porque o profissional sabe fazer uma frenectomia no adulto que ele vai conseguir fazer no bebê. Quando a gente faz com a técnica correta, da forma menos invasiva possível, o pós-operatório é super tranquilo. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, o bebê já sai daqui mamando, já sai do consultório mamando, a gente já consegue corrigir a pega aqui já na hora, né? E normalmente esse pós-operatório segue super tranquilo, muitas vezes nem precisa de medicação para criança, muitas vezes nem dor a criança sente no pós-operatório. No momento da cirurgia, não pode ter dor também, claro, a gente trabalha com anestésicos e todos os cuidados que se precisa ter, né? Então é por esse motivo que eu vejo assim que não tem assim muito porquê da gente protelar isso. Porque é muito tranquilo de se fazer no consultório. Aqui no meu consultório eu uso, no pós-cirúrgico também, o laser terapêutico, que ele acelera muito a cicatrização e tira também a dor na hora, ele é analgésico. Então, assim, pelo menos os meus casos, eles vão super bem. E às vezes eu até passo a receitinha, né, de um remedinho para dor, para mãe dar no outro dia, e a grande maioria delas fala, Andressa, nem precisou do remédio, ele ficou super bem, nem parece que fez o procedimento.
Então, isso é um questionamento que a gente tem que ter. Eu tenho buscado, assim, um foco muito grande nessa história do frênulo lingual, que é uma coisa que me despertou curiosidade, né, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com a amamentação, como eu disse para vocês, e desde lá eu venho buscando soluções e alternativas que fiquem tranquilas para a família, que facilitem a vida do bebê e principalmente que a gente consiga, de uma vez por todas, resolver o problema. Então é isso, meninas. Eu espero que esse vídeo realmente tenha sido uma fonte de informação para você nesse sentido, né? No sentido da linguinha presa, que é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. A gente sabe que tem muitos estudos ainda vindo por aí, mas é muito importante a gente ter essa consciência de que o freno lingual sim pode interferir e que sim é muito importante você ter um profissional capacitado na área, um profissional principalmente que entenda da amamentação para te atender aí da melhor forma possível, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu considero assim que esse vídeo é até assim um vídeo de utilidade pública, porque eu acho sim que todas as mães tinham que ter esse conhecimento. E vou pedir uma coisa para você. Compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você sabe que tem uma grávida, se você tem uma mãe que teve o neném agora há pouco tempo, gente, é muito importante que essa informação chegue até as pessoas. Porque hoje em dia, com os recursos que a gente tem, não tem mais por que a mulher ficar sofrendo de dor, né? E às vezes as pessoas olham para essa mulher e falam, não, você tem que aguentar essa dor, porque no começo é assim mesmo, vai doer mesmo. Não, gente, não vai. Tá? Então, desde o primeiro dia, a mamada sim pode ser tranquila se você tiver com a técnica certa. Não tem essa de aguentar até calejar, não. O importante é você procurar um profissional que possa atender essa necessidade e que possa transformar aí a sua história de amamentação, para que não caia aí em tantas e tantas histórias que a gente vê por aí que ninguém viu o freno, ninguém nunca falou nada, essa criança desmamou e a gente vai descobrir isso quando a criança tem 5, 6 anos de idade. Isso é uma pena, uma judiação e é por isso que eu me comprometi a trazer esse vídeo aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora, nesse minuto, para você não esquecer, já curte aqui para mim se você gostou, compartilha já com as mamães que você conhece, vamos espalhar essa mensagem aí para que as mulheres fiquem mais conscientes, para que essas informações cheguem mais fácil para elas, tá bom? Beijão, até mais, até o próximo vídeo.